Você já teve a impressão de que sua vida é um campo de batalha? Como se uma coisa atrás da outra se levantasse contra você e você pensasse: eu não dou conta de lutar tudo isso. Talvez de manhã você acorde com um peso no peito sem motivo aparente. À tarde, uma conversa que deveria ser simples se transforma em conflito. À noite, quando tenta orar, uma opressão parece frear cada palavra. Esses não são apenas dias ruins. Muitas vezes são sinais de ataques que atingem nosso emocional, nossos relacionamentos e até nosso espírito. Há ataques que vêm como nuvens escuras sobre o coração, ansiedade que não tem uma causa óbvia, um desânimo que parece afundar tudo o que antes dava prazer, a vontade de desistir de projetos, de pessoas, de sonhos. Há ataques que se manifestam nas relações, discussões repetitivas com quem você ama, mal-entendidos que surgem sem solução, portas que se fecham quando você mais tentou fazer o certo, promoções que não saem, oportunidades que evaporam. E há ainda ataques espirituais, aquela resistência para orar, pensamentos constantes de derrota, uma sensação de vazio quando você tenta se aproximar de Deus. Nem sempre percebemos o padrão, mas a repetição nos conta uma história. Estamos em conflito. E se eu te dissesse que em muitas dessas batalhas, não é você que está lutando sozinho, que existe um momento em que Deus diz: agora quem luta sou eu, você apenas permaneça firme. Em Êxodo 14:14 lemos: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Imagine o povo de Israel, encurralado pelo mar atrás, um exército à frente sem caminho visível. No auge do desespero, uma voz divina manda parar de lutar do jeito humano e confiar no Deus guerreiro. A cena nos confronta com a mesma pergunta: você está disposto a ouvir quando Deus pede silêncio e confiança? Muitos entendem guerra espiritual como um título assustador, quase um teatro de terror. Quero reframar isso agora. A guerra espiritual é, antes de tudo, o lugar onde Deus se revela como guerreiro ao lado do seu povo. Não é espetáculo do medo, é a arena na qual o Senhor se põe à frente, toma a linha de frente e luta por aqueles que pertencem a Ele. Ele não é um observador distante, é aquele que vai à frente, enfrenta os gigantes invisíveis e abre caminhos onde só havia morte e desespero. Quando percebemos isso, nossa postura muda, saímos do desespero e entramos na confiança. Pense numa cena poética. Deus entrando no campo de batalha quando você está esgotado, pisando na poeira do deserto, levantando a mão e fazendo mares se abrirem. Ele caminha sobre o solo quente, onde você deixou cair lágrimas, sente o cansaço em seus ombros e ainda assim ergue-se para lutar. Enquanto você aprende a permanecer de pé, mesmo tremendo, ele quebra as correntes que você não via, derrota poderosos invisíveis e faz do caos um lugar de encontro com sua fidelidade. Essa imagem não é só bonita, é bíblica e verdadeira. O título deste conteúdo é direto: 5 sinais confirmados de que Deus está lutando suas batalhas. Guerra espiritual. O que quero deixar claro desde já é que o foco não é te deixar mais ansioso para procurar inimigos, mas te ajudar a reconhecer evidências, sinais, padrões, de que Deus já está na linha de frente, mesmo quando parece que nada mudou. Às vezes, o Senhor trabalha por baixo, movendo peças no tabuleiro espiritual que nossos olhos ainda não veem. E quando você aprende a identificar esses sinais, deixa de lutar só com as próprias forças e passa a se posicionar de maneira que coopera com o mover divino. Neste vídeo, eu vou mostrar 5 sinais claros, bíblicos e práticos, de que Deus está lutando as suas batalhas. Não para te dar segurança vazia, mas para que você pare de se sentir sozinho, aprenda a discernir a guerra verdadeira e saiba como se posicionar. Você não precisa adivinhar. Há padrões que se repetem nas Escrituras e na experiência de crentes ao longo dos séculos. Reconhecer esses sinais traz uma nova coragem. A coragem de calar a pressa, de levantar a espada certa, que é a palavra, e de confiar que, enquanto você permanece fiel, o general do exército celestial trabalha. Antes de continuarmos, quero te convidar a um gesto simples, mas poderoso. Escreva agora nos comentários a frase: Deus luta por mim, e a cidade de onde você está assistindo.
É como colocar um estandarte no chão dizendo: Senhor, eu creio que não estou lutando só. Não é um ritual vazio. É uma declaração pública que une corações e fortalece uma comunidade que enfrenta batalhas parecidas em diferentes cidades, empregos, lares e histórias. Saber que há outros firmando essa mesma verdade muda o clima espiritual ao nosso redor. Depois de escrever, respira fundo, porque o primeiro sinal de que Deus está lutando por você não aparece necessariamente na queda do inimigo, mas na mudança da forma como ele te chama a enfrentar a batalha. Fica comigo. A jornada começa agora. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essas palavras de Êxodo 14:14 não são um versículo isolado jogado numa prateleira da Bíblia. São um princípio que atravessa a história do povo de Deus. Ele não apenas promete estar conosco, ele age, toma a frente e assume a batalha. Em Deuteronômio, vemos essa mesma dinâmica repetida como um fio condutor. O Senhor pelejará por vós é ecoado em instruções de coragem e confiança. DT 1:30, 3:22, 24. E quando chegamos a Dungs Crônicas 20:17, lemos o clamor direto ao povo. Nesta peleja não tereis de pelejar. Estais sossegados, e vede o livramento do Senhor. Não são meras palavras de consolo, são convites à postura de quem confia em um Deus que age. Muitas vezes, ao falarmos de guerra espiritual, caímos na armadilha de concentrar toda a atenção no inimigo. Quem fez, quem tenta, que estratégia foi usada. Isso traz para o primeiro plano a sensação de combate pessoal e permanente contra algo sombrio. Mas a Escritura nos chama a um reframe profundo. A batalha é real, sim. Há forças espirituais, tentações, pressões e opressões. Porém, o centro não é o diabo. O centro é o Senhor guerreiro. O foco saudável não é observar obsessivamente as artimanhas do inimigo, mas discernir o que Deus está fazendo no meio do conflito. Quando ajustamos o olhar, percebemos que a narrativa bíblica é repetidamente sobre um Deus que interveio, abriu caminhos, silenciou hostes e trouxe libertação. Importante também reconhecer outro aspecto. A batalha que vemos muitas vezes não é contra pessoas, mesmo que elas sejam instrumentos. A Escritura é clara ao lembrar que, às vezes, a luta é contra principados e potestades, realidades espirituais que operam além da lógica humana. Isso nos liberta de agir com vingança, acusações e desgaste contra outros. Ao contrário, somos chamados a uma postura de discernimento, oração e dependência, sabendo que Deus não nos abandona no campo de luta. Para tornar esse quadro prático e reconhecível na sua vida, vamos olhar 5 sinais concretos, não sensações vagas, mas padrões bíblicos, que mostram que Deus já está pelejando por você. São sinais que aparecem nas Escrituras e também nas histórias de pessoas que passaram por vales de angústia e viram a mão divina mover o impossível. 1. Deus te chama a ficar firme em vez de agir no desespero. Em cenas bíblicas, como Israel diante do Mar Vermelho, o clamor natural seria o pânico e a fuga, mas Moisés transmite uma ordem contracultural. Ficai firmes e vede a salvação do Senhor. Esse convite à quietude e confiança é um sinal de que Deus tomou a frente. 2. A palavra e a oração se tornam armas vivas em suas mãos. Quando a tentação surge, o cristão treinado pelo Espírito responde com "Está escrito", como Jesus no deserto. A Bíblia deixa de ser um livro para citar ocasionalmente e vira espada. A oração se torna canal de autoridade e resistência. Isso significa que o Espírito está te armando. 3. Portas de escape e livramentos improváveis começam a surgir. Em narrativas como a abertura do mar, ou nas reviravoltas inesperadas diante de decisões humanas, percebemos que Deus opera abrindo caminhos que nenhuma força humana poderia gerar. Esses livramentos não são sorte, são intervenção. 4. O ataque se intensifica, mas seu espírito permanece de pé e discernindo. Curiosamente, quando Deus começa a tirar terreno do inimigo, o adversário reage com maior pressão. Se mesmo assim você nota que não cai como antes, que há resistência sobrenatural na sua alma,
Esse é sinal de que alguém está te sustentando. 5. Uma paz e certeza de vitória tomam seu coração antes mesmo da batalha terminar. Essa paz que excede todo o entendimento é fruto do Espírito. É a sensação de quem já viu o final, a confiança de que, mesmo sem todos os sinais externos de vitória, o desfecho já está nas mãos daquele que peleja. Não estou falando de mera autoestima ou pensamento positivo. São padrões que se repetem nas Escrituras. O povo acorrentado que de repente recebe um caminho, o general que recebe ordem para ficar quieto enquanto o Senhor combate, a oração que muda o curso das batalhas. Se você prestar atenção, esses sinais não aparecem como fogos de artifício, mas como pequenos sinais cumulativos. Uma frase que volta à sua mente, uma recusa a agir impulsivamente, uma porta que se abre onde só havia paredes. Eles têm o cheiro santo da intervenção divina. Talvez em silêncio, você perceba que alguns desses sinais já apareceram na sua história. Aquela palavra da Escritura que te sustentou numa madrugada. Aquele momento em que você se conteve e descobriu que Deus estava agindo. Aquele livramento tão absurdo que não dá para explicar só por coincidências. Se for assim, respire fundo agora. Pode ser que, mesmo sem perceber, o general do exército celestial já esteja adiante dos seus passos. Ao olharmos para essas 5 marcas, somos convidados a ajustar a nossa postura. Não para a passividade covarde, mas para uma fé ativa e obediente, ficando firme quando Ele manda, orando com poder quando Ele arma, e descansando quando Ele promete lutar. E é justamente esse convite que nos leva ao primeiro sinal em detalhe. O primeiro sinal é quando Deus tira você da postura de agir por impulso e te chama a uma postura de permanecer. Você já reparou como no calor da batalha da vida, a primeira reação natural é fazer barulho? Gritamos respostas em mensagens, explodimos em conversas, corremos para consertar tudo com as próprias mãos, como se a velocidade e o barulho fossem garantias de sobrevivência. Mas o primeiro sinal de que Deus entrou na frente da sua luta é justamente o oposto. Ele te chama a ficar firme, a calar a impulsividade, a aprender a esperar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Não é uma frase bonita para decorarmos, é uma instrução de combate. E quando ela começa a ecoar na sua alma, algo profundo está mudando no campo. Quando Deus te convida à firmeza, você percebe uma mudança interna quase imperceptível no começo. A urgência que mandava você responder imediatamente perde força. A necessidade de controlar a narrativa começa a esmorecer. Versos como Êxodo 14:14 e Isaías 30:15. Em repouso e em confiança estará a vossa força. Começam a aparecer com frequência no seu pensamento, não como lição abstrata, mas como um chamado prático no meio do fogo. É como se o Espírito soprasse. Menos barulho, mais confiança, menos impulso, mais espera. Essa mudança se manifesta em detalhes concretos. Uma mensagem que você, antigamente, teria respondido com ira, fica sem resposta, porque no seu íntimo há um freio santo. Uma discussão que parecia inevitável simplesmente não acontece. Portas de conflito que você imaginava abrir não se abrem. Em lugar de estratégias humanas, manipular, pressionar, acelerar, surge a disposição de orar, de permanecer no lugar designado por Deus. Não é covardia, é disciplina. Não é indiferença, é obediência estratégica. Pense na cena do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Todo o cenário gritava fuga, luta, desespero. O mar fechando à frente, o exército inimigo atrás, o pânico subindo nos corações. Mas a ordem que mudou o curso da história foi simples e quase escandalosa para quem vive de reflexos. Ficai e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14:13-14. Moisés não chamou o povo para correr mais rápido, chamou para ficar firme. E ali, no silêncio obediente, Deus manifestou poder. Abriu caminhos que a pressa jamais abriria. Essa história não é só um episódio antigo. Ela descreve a dinâmica que Deus quer operar também na sua vida hoje. Espiritualmente falando, essa contenção é uma tática divina. Quando você cala o ímpeto de reagir, duas coisas acontecem. Primeiro,
Você deixa de oferecer terreno ao inimigo através de palavras precipitadas e ações desenfreadas. Segundo, você cria espaço para Deus agir livremente. Aquele que segura a tempestade sabe quando é hora de mandar um barco recuar e quando é hora de mandar o vento cessar. Permanecer firme não significa permanecer inerte para sempre. Significa ocupar a posição que Deus determinou até que Ele revele o próximo passo. Como um sentinela que recebe ordens do comandante, sua obediência no silêncio é participação ativa na estratégia divina. Há uma diferença clara entre ficar passivo por medo e ficar firme por fé. A passividade é medo que paralisa, a firmeza é fé que obedece. Se você se cala porque tem vergonha ou porque evita enfrentar o problema, isso não é o que Deus pede. Mas se você se cala porque escolhe confiar no Senhor que peleja por você, então sua quietude é arma de guerra. Aquele que permanece firme está dizendo: Senhor, confio que tu sabes o que fazer. Enquanto isso, eu não vou estragar o que só tu podes fazer. Isso exige coragem, muitas vezes mais coragem do que reagir, porque exige renunciar ao controle e confiar no invisível. Na prática, como saber se esse chamado à firmeza é de Deus? Observe 3 sinais simples. 1. Uma sensação interior de descanso quando a carne pede reação. 2. A súbita convicção de que determinadas respostas não são do Senhor. 3. O aparecimento de versículos bíblicos que calçam exatamente com a situação. Se você encontra em si esses sinais, celebre. É sinal de que o general está na frente, segurando o arco e a flecha enquanto você mantém a posição. E se por outro lado, você ainda sente a pressão de agir sempre, peça ao Espírito por disciplina. A firmeza também é fruto do treinamento. Algumas práticas ajudam a cultivar essa postura santa. Quando a vontade de explodir vier, respire, ore em voz baixa, repita uma verdade bíblica que o acalme, talvez justamente Êxodo 14:14 ou Isaías 30:15, e espere 10 minutos antes de responder. Antes de enviar mensagens que podem inflamar, peça a alguém de confiança para ler o que você escreveu. Registre em um papel as opções e peça a Deus para te mostrar qual porta abrirá. Com o tempo, você perceberá que muitas batalhas nem precisavam ser travadas, e que sua não ação obediente foi, na verdade, uma ação poderosa nas mãos do Senhor. Não menospreze o que Deus fecha em sua vida nesse processo. Quando Ele bloqueia oportunidades de reação, discussões que não chegam a acontecer, decisões que você não toma porque sente que não deve, Ele está capacitando você a não desperdiçar energia em guerras que Ele mesmo quer resolver. Cada gesto de firmeza é um voto de confiança. Você reconhece que a luta não é primordialmente sua e entrega o peso ao Deus que tem recursos que você nem imagina. Quando Deus começa a te segurar pela mão e pedir menos barulho, mais confiança, saiba que não é sinal de abandono. É indicação de que Ele mesmo decidiu comandar essa batalha. Sua missão, por enquanto, é permanecer onde Ele colocou você, firme, oração, obediente, até que Ele revele o próximo movimento. Mas Ele não te chama só a ficar quieto. Ele também te arma corretamente. Esse é o segundo sinal. Em guerra espiritual, Deus nos lembra que as armas não são humanas, mas espirituais. E um dos sinais mais claros de que Ele já entrou no combate é quando a palavra e a oração deixam de ser doutrina decorada e passam a ser armas vivas e eficazes nas suas mãos. Imagine alguém que até ontem tinha a Bíblia na estante como um livro de consolo, de devocionais bonitos, e hoje a pega com as mãos firmes, como quem empunha uma espada forjada pelo Espírito Santo. Essa transformação não é mágica, é treinamento divino. O Espírito afia a lâmina da palavra dentro de você e te ensina a usá-la nos lugares onde só a verdade de Deus corta. Como esse sinal se manifesta no dia a dia? Primeiro, a Escritura começa a vir à sua mente nos momentos exatos. No meio da angústia, uma frase de Salmo, de Isaías ou de Romanos surge com clareza e poder, não como pensamento vazio, mas como uma lâmina que desfaz a mentira que o inimigo tentou enfiar em seu coração. Você percebe que versículos específicos aparecem no momento certo, quase como se alguém estivesse te entregando as palavras necessárias para aquele instante.
Isso lembra Jesus no deserto. Sempre que era tentado, ele respondeu com "está escrito", usando a escritura como defesa e ofensiva. Quando isso começa a acontecer com você, é sinal de que o treinamento do Espírito está em curso. A oração também muda de formato. Em vez de frases vagas que soam como pedidos sem direção, suas orações se tornam declarações claras, promessas bíblicas sendo proclamadas, nomes do Senhor sendo invocados com autoridade, e um não firme ao que é contrário à vontade de Deus. Você ora não apenas implorando por socorro, mas disputando territórios espirituais, declarando libertação, repreendendo mentiras, intercedendo com fé. É como se suas orações ganhassem mira e força, e quando isso acontece, há frutos. Não é simplesmente esforço humano, é ação do Espírito por meio da sua obediência. E não é só a palavra falada. O louvor e a adoração começam a ocupar espaço como armas também. Há momentos em que, mesmo sem entender totalmente a circunstância, você canta e algo muda. O ambiente espiritual responde ao louvor porque a adoração declara a grandeza de Deus e desbota a autoridade das trevas. Em Atos, vemos prisioneiros cantando ou os primeiros cristãos louvando e abrindo portas de libertação. Assim, quando a adoração entra na sua rotina de batalha, saiba que algo maior está agindo em seu favor. A base bíblica disso é clara em passagens como Efésios 6, onde Paulo fala da armadura de Deus e identifica a espada do Espírito como a palavra. Não se trata de uma metáfora neutra, é um convite a tomar posição e usar a Escritura como instrumento espiritual. Quando você passa a orar com versículos, a pregar as promessas sobre si mesmo e a resistir com afirmações alinhadas com as Escrituras, você está, na prática, vestindo a armadura que o Senhor disponibilizou. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo ou dor, mas que há um componente espiritual ativo que muda a dinâmica da luta. Permita-me usar uma imagem. Pense em um soldado recém-chegado que, por dias, tenta lutar com as mãos nuas. Ele se cansa, se machuca, perde terreno. Mas quando um instrutor experiente aparece, lhe dá equipamento, explica táticas e o acompanha nos exercícios, tudo muda. Da mesma forma, quando a palavra e a oração se tornam instrumentos naturais e cotidianos para você, é sinal de que o instrutor celestial te equipou e te colocou no campo com armamento eficaz. O Espírito Santo não apenas te dá a arma, ele te orienta quando e como usá-la. Há também evidências práticas deste sinal. Você começa a ter lembranças de passagens bíblicas estudadas anos atrás, que agora se encaixam perfeitamente na sua necessidade. Durante horários do dia, vem um impulso de orar por alguém ou por uma situação específica. E depois de interceder, você percebe alterações no cenário que não são explicáveis apenas pela sorte. Pessoas relatam que, em meio a crises, o hábito de declarar salmos, promessas de Jesus e a verdade do Evangelho trouxe libertação emocional, reconciliação em relacionamentos e clareza para decisões. Isso tudo aponta para um processo de Deus te transformando em guerreiro sob sua liderança. É importante frisar que não se trata de uma fórmula mecânica. Recitar versículos sem vida não produz poder. O que muda tudo é a presença do Espírito aplicando a palavra em seu coração. A arma só corta quando o portador a empunha com fé e precisão. Por isso, cultivar intimidade com Deus, estudar as Escrituras não como obrigação, mas como relação viva e buscar uma vida de oração centrada em Cristo são passos essenciais. A disciplina espiritual não é para impressionar, é para te tornar disponível à ação de Deus em ação por meio de você. Se você tem percebido essa mudança, versículos que emergem exatamente quando são necessários, orações que soam mais firmes e direcionadas, louvor que quebra correntes, veja isso como confirmação. O Senhor está em campo, treinando suas mãos para lutar do modo certo. Quando a Bíblia que estava fechada na estante passa a ser espada na sua mão, a guerra muda de nível, e Deus está comandando o treinamento. Isso não apenas protege, permite que você participe ativamente da obra que Ele mesmo está realizando. Enquanto Deus ajusta sua postura e capacita suas palavras, fique atento. A próxima coisa que costuma acontecer
é o surgimento de escapes e livramentos improváveis, portas que você não poderia abrir sozinho. Mas antes de chegar a isso, seja fiel com a arma que agora lhe foi dada. Pratique a palavra e a oração. Confie na unção do Espírito e permita que ele molde sua fala. Assim, você não só resistirá ao ataque imediato, como estará preparado para as vitórias que virão. Há momentos na vida em que tudo parece se fechar ao nosso redor. Relacionamentos que se rompem, projetos que emperram, portas que batem no nosso rosto. E então, no meio desse cerco, algo surpreendente acontece. Uma brecha se abre onde não havia saída. Esse é um dos sinais mais claros e ternos de que Deus está lutando por você. Ele cria saídas improváveis, livramentos que você jamais conseguiria arquitetar com a sua própria força. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Não havia plano B, não havia rota de fuga. O medo apertava, os corações sufocavam e o exército inimigo se aproximava. Naquele ponto final, quando toda a lógica humana apontava para a tragédia, Deus estendeu a mão e abriu o impossível. O mar se abriu e uma passagem surgiu no meio do desespero. Essa cena bíblica não é apenas um conto antigo, é um retrato da maneira como o Senhor opera quando decide tomar a linha de frente da sua batalha. Ele é capaz de transformar um beco sem saída em um corredor de vida. Na prática, esses livramentos costumam chegar como pequenos milagres cotidianos. Uma porta que fechou, e por causa disso, você não entrou em algo que te faria mal. Um atraso no trânsito que te salvou de um acidente. Uma conversa que foi interrompida a tempo e impediu um rompimento maior. Às vezes, a proteção aparece depois na memória. Você olha para trás e pensa, se não tivesse sido daquele jeito, teria sido pior. Essas coincidências são, muitas vezes, a providência divina agindo nos detalhes que nós não conseguimos alcançar. Imagine um general em uma guerra, não lutando apenas com espadas, mas abrindo passagens secretas no terreno para salvar seu exército. Deus age assim. Ele não só enfrenta o inimigo, como opera nos bastidores, ajustando tempos, mudando corações, fechando ou abrindo portas conforme a sua sabedoria. Quando isso acontece, há um caráter intencional nas circunstâncias. Não é sorte, nem mera casualidade. É uma estratégia de amor para proteger você e conduzir sua vida a um desfecho que você não poderia construir sozinho. Há também livramentos que só são percebidos tempo depois. Você pode passar semanas ou meses num deserto sem entender por que portas se fecharam, por que planos falharam. Depois, como num filme que retrocede, você vê a mão de Deus nas pequenas coisas. Aquela recusa nos colocou no caminho certo, aquele término impediu uma ferida maior, aquele não poupou você de uma tempestade. Aprender a olhar com os olhos da fé é perceber que muitas das portas que fechamos na dor eram, na verdade, escudos que Deus nos levantou. Uma das coisas mais consoladoras é quando oportunidades inesperadas surgem no meio da guerra. Uma pessoa que aparece no seu caminho no momento certo, um emprego que surge por indicação que você nem imaginava, uma reconciliação que começa com um encontro fortuito. Esses eventos têm o cheiro da intervenção divina. Eles mostram que, enquanto você estava lutando com as armas humanas, o Senhor movia peças que você não via. Ele abre caminhos para que você respire, para que recomece, para que seja curado. Como reconhecer esses sinais de forma prática? Primeiro, comece a colecionar memórias de livramento. Não deixe que os momentos de socorro se percam no cotidiano. Anote, lembre, agradeça. O hábito de lembrar nos ajuda a reconhecer o padrão da atuação de Deus e a alimentar a nossa fé quando outras portas começarem a se fechar. Segundo, cuide da sua resposta. Quando Deus abre uma brecha, geralmente, Ele nos convida a entrar com confiança e obediência. Não hesite por medo. Entre no caminho que Ele aponta, mesmo que seja estreito ou inesperado. Também é necessário discernimento. Nem toda oportunidade é de Deus, por isso, busque confirmação em paz interior, oração e na palavra. Um livramento verdadeiro traz junto com a saída uma paz que confirma a direção. Se há ansiedade, pressa desordenada ou sinais contrários à Escritura, pare e ore.
Mas não confunda cautela com paralisia. Muitas vezes, a porta que o Senhor abre é a que exige um passo de fé, não a aprovação total do mundo. Outra expressão desse sinal é o sentimento de proteção, mesmo em ambientes hostis. Você pode se sentir protegido em meio a pessoas que antes feriam, como se uma barreira invisível o preservasse. Isso não significa que você ficará imune a todas as consequências. Às vezes o processo é doloroso, mas significa que, ao final, a mão de Deus estará preservando o que é essencial para sua missão e sua vida. Testemunhar esses livramentos nos leva, inevitavelmente, a louvar e a responder. Quando reconhecemos saídas que só poderiam vir de Deus, nossa atitude natural é a gratidão, que se transforma em adoração e em testemunho. Compartilhar essas histórias não é exibicionismo, é fortalecer a fé de outros que estão cercados por seus próprios mares vermelhos. Seu relato pode ser o instrumento que Deus usa para despertar esperança na vida de alguém. Por fim, há uma beleza estratégica nessa ação divina. Ele abre portas não para nos tirar da batalha, necessariamente, mas para nos posicionar onde a vitória será alcançada. Às vezes, a saída é uma preparação, um novo campo onde sua fé será provada de outra maneira. Outras vezes, é uma libertação definitiva. Em todos os casos, a abertura vem acompanhada do cuidado do general que cuida de cada soldado. Se você tem vivido sinais assim, saídas que surgiram como resposta a orações, livramentos que só depois fizeram sentido, acolha isso como prova de que o Senhor tomou a dianteira. Olhe para os pequenos milagres do dia a dia e deixe que eles se tornem âncoras de fé. Mas esteja atento. Muitas vezes, quando Deus entra mais forte na batalha e começa a mover portas, o inimigo se irrita e aperta ainda mais. É curioso como, ao mesmo tempo em que se abrem caminhos, as pressões podem aumentar. Isso nos leva ao próximo sinal. Note que, mesmo com saídas aparecendo, o ataque pode se intensificar, não como sinal de derrota, mas como reação do inimigo que percebe que está perdendo terreno. Há um paradoxo no campo de batalha espiritual que confunde muitos crentes. Às vezes, no momento em que mais sentimos que Deus está agindo, as coisas parecem piorar. As pressões aumentam, as tentações aparecem com mais força, as ofensas se repetem e você se pergunta: por que, se Deus está comigo, tudo está ficando mais difícil? A resposta espiritual, porém, costuma ser exatamente o contrário do que nossa ansiedade imagina. Esse aumento de ataque muitas vezes é sinal de que o inimigo percebe que está perdendo terreno e reage com desespero. E enquanto ele aperta, você descobre, para surpresa sua, que continua de pé. Imagine um cerco antigo. Quando as muralhas começam a ruir e o defensor segura a posição, os atacantes investem com violência redobrada. Mas se a muralha não cai, é porque há alguém por trás dela reparando, sustentando, lutando. Assim acontece quando Deus entra na sua batalha. A intensificação não é necessariamente um castigo ou abandono, é o sinal de que o inimigo está com medo. E o que se evidencia no seu interior é uma resistência nova, não apenas na cabeça, mas no coração e no espírito. Como esse sinal se manifesta na prática? Primeiro, as situações externas podem realmente piorar. Críticas que antes passavam batido, agora ferem mais. Portas que já estavam difíceis se fecham. Tentações que sempre foram sabotadoras ressurgem com maior ardor. Pensamentos de derrota, velhos padrões emocionais, inseguranças que você acreditava vencidas, tudo parece voltar com força. Mas a diferença está em como você responde. Antes, aquilo te derrubava e te mantinha no chão por dias. Agora, algo em você não se rende tão facilmente. Você sente limites definidos. Consegue dizer não com clareza. Percebe que tem discernimento para ver onde a investida é armadilha e onde é apenas ruído. Esse sustento não é mera força de vontade. Pode até haver uma parte humana. Descanso melhor, apoio de irmãos, terapia, estratégias. Mas, frequentemente, o que mantém você de pé é uma ação sobrenatural. É como se alguém segurasse suas pernas para que você não desabe. Você até se assusta. Eu deveria ter caído, mas não caí. Essa experiência é um testemunho silencioso de que há um auxiliador lutando ao seu lado.
O inimigo pressiona porque percebe que o Senhor está movendo peças invisíveis que ele não controla. Outro aspecto desse sinal é o crescimento do discernimento. Na intensidade da luta, você começa a distinguir melhor o que vem de você, do mundo ou de forças contrárias. Antes, tudo foi confundido com um problema genérico. Agora, você começa a nomear. Isto é tentação para me afastar da fé, aquilo é acusação para roubar minha paz. Esse nomear traz poder. Conhecer a identidade da pressão permite tratá-la com as armas certas. Oração, confissão, adoração, palavra, e evita que você responda com as armas erradas, como orgulho, isolamento ou desespero. Também é comum que o seu espírito permaneça em paz, mesmo quando a circunstância grita. No meio da tormenta, há momentos curtos e preciosos de clareza. Você ora com determinada convicção, lembra de uma promessa bíblica, sente uma certeza de que aquilo não é o fim. Essas fagulhas de paz provam que algo maior está trabalhando. Não se trata de negar a dor ou a realidade, mas de perceber que, apesar dela, há firmeza interior que não explica apenas por esforço próprio. É importante, porém, ter cuidado para não interpretar todo aperto como merecimento ou castigo. O inimigo é astuto e às vezes usa crises naturais para nos confundir. Por isso, o discernimento é crucial. Peça a Deus sabedoria para entender o que está acontecendo. Procure também o conselho de irmãos maduros e orantes. A comunidade de fé não é um luxo num tempo de aperto. É uma tábua de salvação prática. Quando você comparte o peso, recebe oração, cobertura e palavras que alinham seu entendimento à realidade espiritual. Como reagir então quando o ataque aumenta? Antes de mais nada, firme-se nas práticas que Deus tem te mostrado. Permaneça em oração, use a palavra como espada, não ceda a recaídas emocionais. Não confie apenas na sua força. Reconheça que o que te sustenta é uma ação divina. Confesse honestamente suas fraquezas, receba perdão se houve queda e levante-se mais rápido do que antes. Lembre-se, resistência não é teimosia sem direção. É obediência que se ancora na promessa de que o Senhor peleja por você. Uma prática simples e pastoral que ajuda é anotar os padrões. Quando o ataque aumentou, o que realmente mudou? Havia uma vitória antes, um avanço espiritual, uma decisão de fé, uma porta que começou a se abrir? Muitas vezes você verá uma sequência: avanço, oposição intensificada, resistência sustentada, livramento. Ver isso no papel ajuda a transformar causa em história redentora. Outra prática é declarar com fé: Senhor, eu vejo que o ataque aumentou, mas eu escolho permanecer. Tu pelejas por mim. Palavras declaradas têm poder para reforçar a convicção do seu espírito. Há também espaço para a esperança poética. Nem todo aumento de pressão é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que a batalha virou e o inimigo está agitado. Quando cães percebem que vão perder a caça, latem mais alto. Quando o inimigo pressiona, reconheça que há um general mais poderoso em ação. E se você sente uma nova capacidade de resistir, mesmo cansado, mesmo ferido, acolha isso como um selo do cuidado divino. Se, neste momento, você estiver sob forte ataque e perceber que, apesar de tudo, continua em pé, permita-se celebrar silenciosamente essa presença. Não é orgulho, é gratidão. Não é autossuficiência, é reconhecimento do sustentador. E se a pressão aumentar ainda mais, não tema. Veja como um sinal de que a guerra está sendo travada e de que você não está só. Enquanto você observa essa firmeza persistente no seu coração, prepare-se para o próximo sinal que sela essa história. Uma paz que parece contradizer o cenário. Uma segurança de quem já viu o final antes mesmo da batalha acabar. Há um momento na vida de quem crê em que a guerra não se resolve apenas em vitórias visíveis, mas numa mudança interior tão profunda que chega a assustar a lógica. Uma paz que não se alinha ao que os olhos veem. Uma certeza que já cheirou o final da história. Esse é o quinto sinal, e talvez o mais precioso, quando uma paz de quem já viu o final toma o seu coração. Imagine um marinheiro em alto mar, envolto por uma tempestade que rasga o céu. As ondas parecem vencê-lo. O vento quer arrancá-lo do leme. E ainda assim, no centro daquelas mãos calejadas,
Há uma tranquilidade incrível. Ele sabe que o porto existe. Ele já navegou por outras tormentas. Há uma confiança enraizada que nenhuma nuvem pode destruir. Assim é a paz que Deus dá. Não é ingenuidade, não é negação do problema. É convicção prática de que, no quadro maior, o Senhor já tem o desfecho. Como esse sinal se manifesta no dia a dia? Primeiro, você percebe que sua fala muda. Antes, a conversa girava em torno do medo, do e se der errado, do controle desesperado. Agora, suas frases começam a sair mais serenas. Seja feita a tua vontade, confio em ti. Ainda que tudo pareça contrário, o Senhor é maior. Não são palavras decoradas. Vêm do fundo do peito, como quem repete algo que já viu acontecer. Há uma redução do frenesi emocional. O corpo desacelera. A respiração volta a ser um instrumento de oração. E as decisões que precisam ser tomadas ganham calma e clareza. Segundo, seu sono muda. Quem vive em pânico dorme com uma mão na luz, pronto para reagir. Quem descobre essa paz dorme como alguém que deixou a casa em ordem e confiou as chaves ao dono. Não que as noites sejam sempre tranquilas. Podem vir vigílias, lágrimas, momentos de aflição. Mas há uma frequência de descanso que antes não existia. Quando a ansiedade começa a sussurrar que tudo vai desabar, vem uma resposta mais forte no íntimo. Não é a minha força que decide, é a mão que me sustenta. Terceiro, essa paz produz coragem prática. Ela não anestesia, ela move. A pessoa que recebe essa paz não se acomoda no problema, mas enfrenta com uma serenidade que provoca. Você pode ver alguém reconciliando-se, perdoando, permanecendo no ministério, conversando com um chefe difícil, abrindo o coração para a terapia, ações ousadas nascidas da convicção de que a batalha já tem dono. Quando o Espírito dá essa paz, o coração se torna plataforma de fé. Decisões são tomadas com mais fé e menos medo. Quarto, a paz altera a percepção do tempo. Em vez de viver como se tudo tivesse que se resolver agora, a paciência taticamente ativa. Você aprende a esperar sem desesperar, a plantar sem ver a colheita imediatamente, a investir em relacionamentos e processos que exigem tempo. Essa paciência é produtiva. Não é acomodação fatalista, é resistência confiante. É a fé que trabalha com tempo, sabendo que o pastor conhece a estação certa para cada milagre. Na prática espiritual, essa paz é um fruto do Espírito em ação, não resultado automático de técnicas, mas prova de que seu espírito está alinhado com a verdade de que Deus é o guerreiro à frente. É o Espírito que sussurra, eu pelejo, tu permanece. E isso muda a dinâmica. Onde antes havia desespero, agora há adoração. Onde havia murmuração, agora há gratidão antecipada. Onde havia preocupação com reputações, agora há busca por fidelidade. Permita-me desenhar uma cena bíblica para ajudar. Mesmo antes do mar se abrir, houve alguém que não se deixou devorar pelo desespero do povo. Havia uma postura de oração, uma certeza dada por Deus a Moisés, e a paz se espalhou como sinal de que o Senhor já comandava a operação. Essa paz não fez que o perigo deixasse de existir. A água estava ali, o império inimigo também. Mas o povo experimentou uma confiança diferente, uma tranquilidade profética, porque a batalha havia sido assumida pelo Senhor. E na vida moderna, lembra daquela mãe que, diante de um diagnóstico assustador, não tem todas as respostas, mas tem uma convicção profunda de que seus passos estão nas mãos de Deus? Ou daquele jovem cujo projeto parecia impossível e, mesmo assim, age com serenidade produtiva, abrindo portas que a ansiedade teria fechado? Esses são sinais. Paz que imprime coragem, que gera ações de fé. Como reconhecer que essa paz vem de Deus e não de auto-engano? Primeiro, ela produz humildade, não soberba. Quem tem essa paz costuma buscar direção e verdade, não somente justificar o próprio conforto. Segundo, a paz traz fruto, amor, paciência, bondade, autocontrole, não isolada, mas acompanhada de vida transformada. Terceiro, essa paz resiste à prova. Quando a tempestade volta, ela não se evapora na primeira rajada, permanece, mesmo que fraqueje por momentos, porque está alicerçada na presença do Senhor. E o que fazer se você deseja essa paz? Comece por entregar uma batalha específica a Deus,
Não como se você estivesse descartando responsabilidade, mas como quem confia ao general a coordenação da luta. Cultive a palavra e a oração. Pratique o recolhimento que aprendemos nos sinais anteriores. Celebre pequenos livramentos. Reconheça que o aperto pode ser sinal de alteração estratégica. Permita que sua alma seja moldada por histórias bíblicas de libertação. Leia, medite e deixe as promessas assentarem no coração. Não confunda a ausência de emoção com a ausência de fé. A paz que Deus dá muitas vezes chega como uma luz calma no peito, uma convicção inexplicável que não será assim para sempre. Ela é tão concreta quanto invisível, tão prática quanto mansa. Quando ela toma seu coração, você começa a viver como quem já viu o final, não com presunção, mas com serenidade armada de esperança. Se você se viu em um ou mais desses sinais, mesmo que ainda no começo, a conclusão deste vídeo é um convite para que você responda a essa guerra com fé e não com medo. Se você chegou até aqui, quero primeiro reconhecer o peso que traz no peito. Chegar ao fim de uma mensagem sobre guerra espiritual não é sinal de curiosidade vazia, é sinal de quem leva a sério a luta, de quem já sentiu o cansaço das batalhas e ainda assim busca aprender a descansar no Deus que promete pelejar por nós. Você não está sozinho nesta sede por entendimento, nem na vontade de trocar o desespero por confiança. Por isso, antes de fecharmos, vamos olhar com cuidado e carinho para o que foi revelado, não apenas para decorar ideias, mas para transformar postura, fé e prática. Recapitulando, há 5 sinais que, quando percebidos com discernimento do Espírito, confirmam que Deus já está na linha de frente de suas batalhas. Não são passagens mágicas, são evidências, padrões espirituais que aparecem repetidamente na Escritura e na experiência daqueles que aprendem a caminhar com o Senhor em meio à luta. 1. Primeiro sinal. Deus te chama a ficar firme em vez de agir no desespero. Pense na cena de Israel diante do mar. Todo o povo pronto para correr, para reagir, para tentar soluções humanas. E Moisés, pelo Espírito, dizendo: sede calmos, vede a salvação do Senhor. Quando você nota que o impulso de fazer algo agora é substituído por uma capacidade de permanecer, observar e obedecer à direção de Deus, isso não é inércia, é estratégia divina. É como um general que pede para as tropas não atirarem, até que ele dê o sinal. O silêncio é preparação para a vitória. 2. Segundo sinal. A palavra e a oração se tornam armas reais em suas mãos. Não é mais teoria, é arma. Versículos vêm à sua mente como balas certas para as investidas do inimigo. A oração deixa de ser lista de pedidos para virar declaração de promessas e resistência. Imagine alguém ante uma tempestade. Não adianta gritar contra o vento. O que faz diferença é puxar o cabo do barco certo. A palavra é esse cabo, firme, orientador, preciso. Quando ela passa a operar assim em você, é porque o Espírito está te treinando para a guerra que ele mesmo assumiu. 3. Terceiro sinal. Portas de escape e livramentos improváveis começam a surgir. Em meio ao beco em que você jurava estar preso, aparece uma fresta de esperança, um encontro, um telefonema, um atraso providencial. Não foram suas habilidades humanas que abriram essas saídas. Foram movimentos divinos em tempo e forma que só podem ser atribuídos à intervenção de Deus. Pense no mar que se abre. A solução chega quando a impossibilidade humana encontra a possibilidade divina. 4. Quarto sinal. O ataque se intensifica, mas seu espírito permanece de pé. Este é talvez o mais paradoxal e doloroso de entender. Quando Deus começa a agir, o inimigo muitas vezes responde intensificando a pressão. Mas a diferença agora é que você não cai como antes. Há resistência inexplicável, discernimento que te permite recuar no tempo certo, dizer não a tentações que antes te destruíam e permanecer ancorado na fé. É como se, em meio ao fogo, suas roupas fossem trocadas por uma armadura nova. Você ainda sente o calor, mas não se queima. 5. Quinto sinal. Uma paz que já viu o final toma conta do seu coração. Acima de todo argumento emocional, entra uma tranquilidade sobrenatural. Não uma negação da realidade, mas uma certeza de que o resultado pertence a Deus. É a paz que excede todo entendimento,
aquela que permite dormir no olho da tempestade. Essa paz não é fruto de resignação, mas de reconhecimento. Se o Senhor peleja por mim, quem será contra mim? E essa resposta muda tudo. Quando você entende que esses sinais não são meras coincidências, algo dentro de você começa a se transformar. A maneira como você lida com conflitos, frustrações e pressões muda porque sua postura muda. Em vez de gastar energia batendo nas pessoas ou martelando problemas até que se desfaçam, você começa a investir em oração, em obediência, em presença. Em vez de murmurar, você aprende a declarar. Em vez de agir por impulso, você aprende a permanecer. Não é passividade por fraqueza, é fé por inteligência espiritual. Quero louvar você por essa escolha de não fingir que não existe guerra e igualmente por não glorificar o inimigo. Há uma minoria valente que se recusa a viver em medo constante e que prefere aprender a caminhar com o Deus que peleja. Se você está aqui, você faz parte dessa minoria. Não é demérito admitir que precisa de ajuda. É coragem se colocar nas mãos do Senhor e permitir que Ele conduza a batalha. Agora convido você a trazer à mente uma batalha específica, algo que tem te cansado, assustado ou sobrecarregado. Traga essa situação agora, como quem coloca uma carta nas mãos do general. Então faça esta oração comigo, em silêncio ou em voz alta, conforme seu coração. Senhor, eu reconheço que esta guerra é maior do que eu. Eu não consigo vencer sozinho. Peleja por mim. Ensina-me a ficar firme quando for preciso, a usar a tua palavra e a oração como armas, a ver as portas que só tu podes abrir, a permanecer quando o ataque apertar e a receber a tua paz que antecede a vitória. Não deixe que eu me desgaste lutando com as ferramentas erradas. Que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou você, se esse momento de oração trouxe algo de novo para seu peito, proponho um pequeno, mas significativo gesto de fé. Escreva nos comentários a declaração: eu confiarei no Deus que luta por mim. Não faz diferença se a frase sai trêmula ou forte. O ato de declarar publicamente é um estandarte que você planta e que ajuda a fixar sua decisão de não carregar essa guerra sozinho. Além disso, sua declaração pode ser a chama que reacende a esperança de outra pessoa que lê aquilo e percebe que não está isolada. Algumas ações práticas para seguir agora, depois desse vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Assim você continua recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Curta e compartilhe este conteúdo com alguém que vive uma guerra emocional, espiritual ou familiar. Muitas pessoas travam batalhas sem saber que há sinais de que Deus já está agindo. Seu compartilhamento pode ser o sopro que alguém precisa para levantar a cabeça e buscar a ajuda divina. Reserve também alguns minutos nos próximos dias para ler com calma Êxodo 14, Deuteronômio 3, 22 e 2 Crônicas 20. Não leia como quem busca informação para um debate, mas como quem permite que a história entre no coração. Imagine-se naquela praia, naquela reunião de lideranças, naquele momento em que Deus assumiu a iniciativa. Deixe a narrativa te ensinar a confiar. Leia, medite. Escreva o que o Senhor colocar no seu coração e volte a orar sobre isso. Essas histórias não são apenas antigas, são mapas para as batalhas de hoje. Antes de encerrar, quero pronunciar uma bênção sobre você, não como palavras vazias, mas como uma semente de fé. Que o Senhor dos Exércitos te envolva com proteção visível e invisível. Que Ele calhe as vozes de medo que querem te paralisar e que Ele fortaleça os joelhos cansados para que possam permanecer firmes. Que a lâmina da palavra seja afiada em suas mãos, pronta para cortar as mentiras que tentam te derrubar. Que os olhos espirituais se abram para ver as portas que Deus está providenciando e que o seu coração passe a conhecer uma paz que antecede a vitória. Imagine, daqui a algum tempo, olhar para trás e dizer: naquele dia eu achava que estava lutando sozinho, mas hoje eu vejo que, em cada passo, em cada livramento, era o Senhor que lutava minhas batalhas. Que essa seja a sua história, não de autossuficiência, mas de comunhão com o Deus que assume o peso e nos ensina a caminhar ao lado dele. Por fim, nunca se esqueça: a guerra é real, mas o general é maior.
Sua tarefa, muitas vezes humilde e silenciosa, é permanecer, orar e obedecer. A vitória pertence ao Senhor, e Ele convida você a participar do que Ele está fazendo. Vá em paz, forte na fé, e confiante de que aquele que pelejou por Israel diante do mar está pelejando por você agora.